Ângela. Já fiz peça de teatro, Gadoto, com 2 pessoas, com 3 no palco e um casal. Já estão sendo admitidas as pessoas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos começar nossa transmissão. Boa noite. 3, 2, 1, hein? Vamos. Bom, boa noite a todos e todas. Vamos dar início agora ao encontro de encerramento da jornada Ensinar e Aprender com Sentido, que é promovida pela Éder Freirena do Instituto Paulo Freire e ministrada pelo nosso mestre, professor Gadotti. Eu sou a Janaína Abreu, obrigada a vocês que estão aqui com a gente nesse momento. Quero dizer que essa live está sendo gravada, ela vai para a plataforma o mais breve possível, para quem não pôde participar, poder assistir, não é? Então, é o seguinte, eu quero começar lembrando que, bom, todo mundo sabe, ontem, 19 de setembro, nós celebramos os 100 anos de Paulo Freire, e foi bonito demais, não foi, gente? Centenas de matérias publicadas, entrevistas, vídeos, teve reportagem na TV, filme, especiais, documentários, teve até um painel gigante sendo inaugurado, até o Google, né, fez o Doodle especial ao centenário. Mas, assim, muita coisa lida, muita coisa vista. E daí eu queria destacar uma matéria, uma trechinho de uma matéria do Brasil de Fato, que eu acho que cabe muito bem aqui com essa jornada Ensinar e Aprender com Sentido. Eu recebi hoje, e é assim, o professor Ismar Soares, do Núcleo de Comunicação e Educação da USP, na matéria ele recorda as palavras de um garoto de cerca de 10 anos, quando perguntado a ele, esse menino, sobre o que ele sonhava para o futuro. A criança participava de um projeto de extensão que chama Educom.rádio, que desenvolve trabalhos de educação e comunicação com o público infantil. E aí o menino disse, quando eu crescer, quero ser Paulo Freire. E aí na matéria, a fala do professor Ismar é o seguinte, ele estava entendendo tudo, ele tinha no imaginário dele um revolucionário, ele queria ser um revolucionário, certamente ele não queria ser a imagem do velhinho que estava ali, ele estava querendo a imagem de um líder, ele queria ser aquele líder, e isso se multiplica, crianças que querem ser Paulo Freire se multiplicam, e ele fala, nós necessitamos dar espaço para essas crianças, né, na matéria. Então, para mim foi muito emocionante ler isso, não é? O sentido do ensinar e do aprender aí, e nós estamos aqui, então, nesse centenário de Paulo Freire, estudando o seu pensamento, com o professor Moacir Gadotti, né, e essa noite também estamos com a professora Ângela, o professor Padilha, Plínio Pinheiro, Bernardo, toda a equipe, a nossa equipe, para saudar vocês. Vamos ouvir, então, boa noite da professora Ângela. Boa noite, é um prazer estar com vocês novamente, um dia após o início do ano dos 100 anos de Paulo Freire, celebrando aqui, refletindo sobre ensinar e aprender com sentido. Sejam bem-vindas e bem-vindos, e muito obrigada pela presença de cada um. Obrigada, professor Padilha. Boa noite a todos, todas, todos. Mais uma vez juntos, né, como previsto, encerrando aqui essa jornada tão bonita do Gadotti. Eu quero citar um trecho de uma música que eu fiz a partir do livro Pedagogia da Autonomia, que é assim, ó. Sabe como é e como deve ser. O educador que bem ensina, ensina ao aprender. Todo educador, toda educadora é ser de criação. E quem aprende, aprende e reinventa a lição. Estamos aqui para reinventar Freire, né? Foi muito bonito ontem, como o Janaína falou, o Brasil inteiro. Só quero destacar uma escultura bonita lá em Angicos, né? Que tem a esfinge, a foto de Paulo Freire, e as 40 horas de Angicos. Foi muito bonito, a governadora Fátima Bezerra fez algumas falas importantes lá e o povo está muito feliz. É um momento muito especial de reafirmação do legado de Paulo Freire, que começa hoje rumo aos 200 anos. Vamos em frente. Vamos sim. Boa noite, Bernardo Baena. Oi, gente, boa noite. Também estou por aqui. Para quem não me conhece, eu faço a edição das videoaulas que vocês assistiram ou ainda vão assistir.
estamos aí, por que precisar. Isso mesmo. Plínio Pinheiro, boa noite. Boa noite para todo mundo. Estamos aqui mais uma jornada, mais um encerramento desse belíssimo trabalho do Instituto Paulo Freire. Estamos aqui para colaborar e para qualquer questão técnica, qualquer coisa, estamos aqui à disposição, viu? Um grande abraço para todo mundo. Obrigada, Plínio. Um beijo também para a professora Simone Lee, não está aqui com a gente agora, mas está sempre com a gente no nosso coração. Agora, nosso mestre, Moacir Gadotti. Boa noite, Gadotti. Boa noite, Janaína, Padilha, Ângela, Bernardo e todos e todas que estão nos vendo e que vão nos ver depois também, porque nem todos conseguem acessar nesse horário, né, as lives. E por isso que acho que é importante essa gravação, que fica à disposição para as pessoas poderem ver. E todo mundo está ainda impactado aí pelo dia 19, né, que foi ontem, e com certeza eu também estou. Eu não posso começar minha fala, e eu quero usar 3 minutos aí para introduzir um pouco esse encerramento e a trazer mais algumas reflexões, mas sem me descolar desse momento que eu também vivi uma semana muito intensa, com muitas atividades, e o meu sentimento agora é um sentimento assim, de alguém que está encharcado dessa enormidade do Paulo Freire. Encharcado porque Paulo Freire invadiu o Google, invadiu tantos espaços, e teve um reconhecimento mundial, quer dizer, a gente não conseguiu acompanhar, evidentemente, todas essas celebrações, né? Mas não dá para ignorar esse momento que estamos vivendo hoje. Como a Padilha falou, nós estamos começando hoje, vai até 19 de setembro de 22. Então, nós temos 365 dias pela frente, começando o dia de hoje. Hoje é o dia em que começa o primeiro dia das celebrações do centenário. O centenário foi ontem e agora temos um ano aí pela frente para dar uma visão mais estruturante dessas celebrações. Eu sempre insisto muito nisso, que não podemos fazer eventos, alguma coisa passageira. Não, nossa visão dessas mobilizações, dessas celebrações, é o sentido mesmo de estruturação, né? Tem que ser estruturante essa celebração e continuada, não é? Para que penetre ainda mais esse espírito do patrono da educação brasileira, não seja apenas uma declaração, né, que esteja aí no ar. Né? Então, aí nós tivemos, acompanhem todos pela IAD Freiriana, claro, tivemos o Fórum Paulo Freire em Paris, terminou sexta-feira, com uma temática fantástica, que é a questão de gênero e das migrações, né, para fazer frente a essa tragédia que são as chamadas guerras humanitárias, que deslocam milhões de pessoas, que é uma tragédia mesmo, não é uma coisa distante, né? Chega até aqui isso também, e nós continuamos realmente a pedagogia do oprimido, porque trabalhamos com esses oprimidos, né, que são esses que se deslocam de tantos lugares, né? Aí tivemos, o tema das migrações é importante, mas também teve a relação da Belux com Paulo Freire, porque o Instituto Paulo Freire de Paris, que organizou esse fórum, que é uma série que começa em 1998, ele se chama Belux e Paulo Freire. Então, é muito interessante como Paulo Freire, digamos, vai penetrando em outras áreas e vai cruzando as fronteiras das ciências, das artes, das profissões, né? E, mais do que nunca, isso acho que é importante, Paulo Freire, a atualidade dele. Isso, para mim, mostrou a atualidade, mas não só a atualidade de Paulo Freire, mostrou a necessidade que nós temos de Paulo Freire para fazer essa travessia desse tempo tenebroso que nós vivemos, de
de extrema violência ainda, né, de um conservadorismo crescente, para não dizer um renascimento do fascismo que estamos vendo no mundo. E na educação, tem coisas bonitas acontecendo. Né? Sexta-feira passada, participei do encerramento do curso do Brandão, de Educação, Paulo Freire, Educação Popular. E eu me lembrei, durante a transmissão, a conversa que nós tivemos com o Carlos, para quem assistiu pode ter visto, eu me lembrei de alguma coisa que eu não aprofundei no curso, que tem a ver com ensinar e aprender com sentido. Né? Eu não aprofundei, mas eu quero ler uma das lições que eu aprendi do curso do Carlos. O que é aprender? Ele responde essa pergunta. Aprender é aquilo que nos torna humanos. Veja que profundidade. Aquilo que possibilita em cada um de nós ir além de nós mesmos. São dois conceitos, dois pilares de toda a teoria do conhecimento de Paulo Freire e da educação popular, encarnados nas expressões poéticas do Carlos. Eu fiquei entusiasmado com esse conceito. É aquilo que nos torna humanos, e nos torna humanos porque estamos indo além de nós mesmos, em onde o outro, a alteridade. Não somos, diz ele, o que somos, mas somos o que aprendemos a ser em cada instante, junto com o outro. Então, isso aparece em todo o curso do Brandão, e aparece no e-book também, né, no e-book que foi feito né, do curso de formação. Padilha pode dar mais informação depois sobre isso, né, que é algo assim muito inovador e mostra como Paulo Freire está sendo desdobrado e retrabalhado e reinventado. E eu acho isso muito bom. São assim, expressões como a do Brandão, que fazem com que a gente possa realmente acreditar no sonho e ir à luta. Né? Então, nesses tempos em que temos que dar resposta para uma educação que não é eficaz. Gente, quantas pessoas, crianças, jovens, que estavam em cursos, não estão retornando. Eu fico muito preocupado. Quantidade muito grande de pessoas que não retornam. Não retornam porque foram expulsas. Esse negócio de dizer que são evadidas, é um crime dizer que é evadidas, porque eles são expulsos pelas condições mesmas que não tiveram de acompanhar os estudos durante a pandemia. Então, nós estamos... Uma pandemia que pode, durante 10 anos, impactar a educação de muitas pessoas, a vida de muitas pessoas. Então, temos que ter muito cuidado, porque por que esse modelo educativo global que foi implantado entre nós também, evidentemente, não é eficaz? Porque ele não trabalha as condições da aprendizagem. Ele só verifica, através de testes, sobre cultura da testagem, quem está melhor e faz um ranking, né, entre vencidos e embaixo e os vencedores, poucos que sobram lá em cima. Então, essa é muito cruel, essa visão da educação que nós temos, e Paulo Freire, exatamente, quando ele fala da docência, ele tenta trabalhar esse princípio dialógico que faltou muito nos sistemas atuais. É por isso que eles fracassaram na maioria deles, e fracassaram, pelo menos para a maioria da população, no atendimento à educação durante a pandemia, porque a lógica do sistema não era da docência, mas era uma lógica vertical de mão de subordinação, sem escuta. Então, acho que Paulo Freire, mais do que atual, ele é necessário para essa travessia. Mas eu vou privilegiar as perguntas. Vou parar por aqui. Daqui a pouco eu já recebi aqui 4, que a Janaína já me passou, e vou falar no momento em que me for dada a palavra. Deu, Janaína? Aí você me manda, você sabe que aqui eu obedeço. Você manda... Tá bom.
Vamos ver quem está aqui hoje com a gente. Estou vendo Nicole, estou vendo Newton, a Solange, a Maria de Lourdes, tudo cursistas já das antigas. Ô, gente, olha, então tem uma mãozinha ali, vocês cliquem para a gente fazer uma rodada de questões, de comentários para o professor Gadotti. Tá bom? A gente abre a câmera, abre aí o microfone e vamos bater um papo. Antes, porém, eu vou abrir com uns informes sobre a jornada que são importantes. É o seguinte, nós já temos as 3 videoaulas dessa jornada disponíveis, então, na plataforma. Daí vocês já podem assistir quantas vezes quiserem. Ainda essa semana, a gente vai ter lá na plataforma a gravação da live de abertura da jornada e essa de encerramento. As 2 vão estar lá, a gravação, para vocês verem. Então, vocês vão aproveitar para estudar. Tem até o dia 20 de novembro para ver, rever, anotar as videoaulas, as lives, e fazer também o seu comentário reflexivo, tá? Para no final a gente tem uma certificação aqui de 16 horas. Qualquer outra informação, a gente tem tudo lá na plataforma. E também a gente está à disposição, não é? No WhatsApp, nos e-mails que a gente sempre compartilha com vocês. Vamos ver se tem alguma mãozinha aqui levantada. Se não tem, a gente volta para o Gadotti, porque ele já tem algumas questões que a gente selecionou ali, uns comentários na plataforma mesmo do curso. Tem aqui o Lucivaldo. Vamos abrir então para o Lucivaldo falar. Boa noite, querido. Tudo bem, Lucivaldo? Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou Lucivaldo, estou falando de Vinhedo, São Paulo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com o professor Gadotti, com todos e todas. Eu tenho uma curiosidade, e eu gostaria de ouvir do professor Gadotti, porque é com referência a Elza Freire, porque nós estamos comemorando o centenário de Paulo Freire, mas eu considero que, assim, com a minha humilde opinião, que Elza Freire teve uma importância muito grande e foi muito silenciada ao longo do tempo pela própria academia, pela própria história, né? E eu gostaria de ouvir um pouco a opinião do professor Gadotti sobre isso. Uma vez que a gente está comemorando, eu acho importantíssimo que Elza acompanhou Paulo Freire e tem um papel fundamental, inclusive na decisão de Paulo Freire de ser educador, de alfabetizar. A filosofia de alfabetização de Paulo Freire tem muito de Elza, né? Então, eu gostaria muito de ouvir o professor Gadotti sobre isso. Muito bom. Vamos lá. Gadotti, Ângela, quem quer comentar? Acho que Gadotti pode comentar, depois a gente complementa. Se tá bom. A Nicole não quer falar, o Newton, a Maria de Lourdes, José. Não querem... Vamos falar na próxima rodada, vamos falar. Solange também está aqui. Bom, enquanto aguardo novas entradas aí, é muito bom esse programa, porque a gente pode ver aí o Lucivaldo, e eu tinha já um comentário dele, Lucivaldo, que você mandou, né? Eu ia fazer um comentário aí, porque eu tenho 4, né? Você já estava na minha listinha, agora eu posso falar para você, eu agradeço demais, realmente, os comentários que eu recebi, o carinho desses comentários e as perguntas, é sempre bom, estimulante, porque a gente vai aprendendo também e checa um pouco o que a gente faz, né? Que a gente lança as ideias que acredita, mas às vezes a gente só sabe que se elas são verdadeiras se houver um retorno. E para mim, esse retorno eu recebo através dos comentários e perguntas. Sivaldo, olha, falar da Elza para mim é muito emocionante, porque eu tive uma relação muito forte com ela. E me sinto, assim, responsável por uma série de coisas. Em Genebra, na década de 70, ela recebeu um marca-passo. E eu disse, olha, eu vou sair daqui da universidade, eu tenho mais 5 anos de contrato, era professor assistente, eu vou voltar para o Brasil agora, E o Paulo disse, olha, eu vou voltar também, mas me arrumam, vê se tem um emprego público, porque
eu não queria uma universidade particular, porque o emprego público é melhor, porque tem mais garantia. Eu fico com medo não dos generais, não, eu tenho medo da repressão mesmo. Ainda na época ele não tinha vindo ao Brasil, né? E a Elza também dizia, olha, no Brasil a medicina não está tão avançada quanto aqui na Suíça, então, para mim, seria importante ficar aqui, porque a marca-passo aqui foi implementada aqui. Naquela época, o marca-passo era uma coisa muito ainda iniciante, né? E ela voltou ao Brasil e não aguentou muito tempo aqui, né, com o marca-passo. Mas nesses anos que ela pôde ainda curtir o Brasil, voltar para o Nordeste, eu lembro que toda terça-feira ela fazia sopinha para mim, porque eu vinha de Campinas e eu lecionava na PUC. E como eu chegava muito cansado e não podia jantar, ela me fazia uma canja, uma sopinha, e depois eu ia para a aula na PUC, porque eles moravam na esquina da PUC, né? Na Homem de Melo, né? E o Lucivaldo lembrou bem onde Paulo Freire encontrou a Elza. Ele encontrou a Elza lá no colégio, onde ele dava aula. E foi o que Oswaldo Cruz. E ele se apaixonou e rapidamente se casou em 44, não é? Muito jovem. Ela, 7 anos mais velha que ele, não é? E ele se casou e a vida inteira foi a que deu a estrutura e pensou era uma companheira de luta, sabe? Uma companheira para tudo. Por exemplo, Paulo Freire, à noite, ele escrevia, ele gostava de trabalhar à noite. Escrevia o Pedagogia do Oprimido. E fazia tudo em papéis, assim, notações, e deixava... ele ia dormir 1, 2 da manhã e deixava em cima da mesa, ao lado do copo onde ele ia tomar café de manhã, a xícara. E dizia, Elza, leia para mim, corrija e tal. Elza leu todos os pré-manuscritos, não manuscritos que agora vocês podem baixar aí, que a Janaína deve ter já colocado aí no chat para as pessoas baixarem os manuscritos. Não, porque Paulo Freire, aqueles manuscritos já partiam de algo que ele tinha escrito antes, um pré-manuscrito, que foram as notações que a Elza fazia. E ele acompanhou a vida inteira. Então, eu acho assim, houve um silenciamento, mas agora em Campinas, por exemplo, estão trabalhando na Unicamp as homenagens de Paulo Freire e Elza, que eu acho isso uma grande iniciativa lá do pessoal de Campinas. Se alguém tem mais informações, pode falar depois, a Ângela Padilha. Eu acho que isso era uma coisa fantástica. Mas... Então, não vou falar assim da trajetória toda, porque senão ficaria só nisso, né? Mas você, inclusive, mandou um comentário sobre a docência, que não é uma prática fácil. Eu também acho. A docência é um processo, não é algo que dá para impor, entende? A pedagogia de Paulo Freire não se impõe, não se implanta. Não dá implantar Paulo Freire, não dá, porque tem essa horizontalidade é algo que se constrói, essa partilha, como dizia o Brandão, essa relação dialógica é algo que tem que ser trabalhado. Respondendo já a outras perguntas, 3 mais que eu tenho aqui, a Mara Rubia Santana, que fala sobre, ela pediu a citação do livro sobre a dialética. O Leandro Conder é um livro fantástico, pequeno, fácil de ler. Eu recomendo o que é dialética. E a Mara pode ver um capítulo que eu recomendaria a leitura especial, é o capítulo da mediação pedagógica, da mediação, o conceito de mediação na dialética. Mas, se quiser a coisa mais extensa, pode pegar meu livro, Pedagogia da Praxis, não sei se está disponível no meu site, no meu acervo, né? Ou Concepção Dialética da Educação, onde tenho trabalhado com os meus alunos 6 meses na Unicamp sobre esse conceito da dialética como concepção e método. Deve ter até por aí outros artigos sobre
dialética, concepção e método, né? Então, você vai achar bastante, entra um pouco no meu acervo. A Carmen Luísa de Matos, eu gostei da Carmen porque é o seguinte, Carmen, não sei se você está me vendo, mas, enfim, você agradece... Paulo Freire agradecer a duas professoras dele, né? O fato de ele ser professor, né? E você agradece a Rosane Paim Rosseto. Eu agradeço também a minha professora da Escola Rural de Rio Belo, Maria Facchini, que me ensinou a ler e a escrever os primeiros números. Gente, tem escolas rurais maravilhosas. Essa era uma que foi fechada, porque todo mundo saiu de lá, agora virou lá perto de Blumenau, numa montanha, e lá virou casa de fim de semana, e mudou toda aquela comunidade, mudou bastante, mas, enfim, aquela escola eu tenho muito, muito carinho, e tenho muito carinho pela minha professora também, que eu quero agradecer, Maria Facchini. Lúcia, você fala da tarefa da educação de construir inteligibilidade, a questão do esclarecimento, né? Eu acho muito importante isso que você destacou, porque eu acho que nós estamos num período de fascismo. E cuidado, o fascismo não se combate com a lógica do fascismo. Nós temos que combater, de responder ao fascismo com isso que você coloca aí, a questão da inteligibilidade, do esclarecimento, do trabalho incansável da gente de mostrar nossos princípios e valores, demonstrar pela nossa prática, e assim é que nós vamos vencer esse período tenebroso que estamos vivendo hoje. Última pergunta do Maro Landsman, né? Não, deve ser assim que se pronuncia, né? Mas, você recuperou a ideia de sentido e significado aí, que me pareceu importante. Olha, eu usei a distinção a partir do Saramago, mas a minha... assim, como é que surgiu em mim essa ideia? Através de leituras também. Mas eu me lembro de alunos que chegavam, inclusive, na minha aula, mas que sentido tem estudar isso se depois, lá na minha escola, não vão exigir nada disso, né? Então, eu me deparei com essa pergunta como professor. Até eu também me perguntava, mas por que tenho que perguntar? Por que eu tenho que estudar isso ou aquilo? Isso apareceu na minha trajetória e até eu também. E eu fiquei imaginando aquelas crianças que caminhavam comigo para a escola rural, 5 quilômetros de distância, a escola ficava, e nós tínhamos que subir a montanha, porque eu estava lá embaixo, na Tifa, é uma palavra que vem do alemão, Tiefen, que significa profundo, né? Inclusive, em inglês tem a palavra deep, que é próximo, digamos, né? É um lugar bem escondido, né? Onde a gente se escondia, na verdade, porque não tinha luz, não tinha... só tinha água, terra, bicho, planta, e é isso. Não tinha eletricidade, não tínhamos eletricidade, nunca vi eletricidade até os 12 anos, foi quando eu vi eletricidade pela primeira vez, né? Então, lá naquela roça perdida no meio do mato, né? E nós caminhávamos. Eu tenho a sensação de que muitos não queriam ir para a escola. Nem meu pai valorizava. Ele disse, olha, se você fez 3 anos, acabou. Eu tenho 2 anos, minha mãe tinha 2 anos de escolaridade, e estamos nos virando bem, nós estamos lendo até jornal, para que você precisa mais do que fazer 3 anos? Eu disse, não, eu quero um 4º ano. Não tem 4º ano na sua escola rural. Aí eu tive que mudar de lugar para fazer essa escola em Rodeio 32, que era uma escola que já ficava... não na montanha, mas embaixo, mas também toca e caminhar mais 5 quilômetros, porque era no lado contrário. Bom, essa caminhada era para buscar sentido para aquela escola, sentido para a vida da gente. Então, eu acho que é isso, para isso que a gente é professor, para construir sentido. E responder essas perguntas sempre que nos fazem como professores. E temos o dever de responder. Então, é isso. Por isso que eu fiz essa jornada, que
com essa intenção. E termino hoje com saudade dessa jornada, porque tudo que eu faço com muito coração, com muita vontade de acertar. E espero estar acertando. Até daqui a pouco, que ainda vou ter uma despedida, né? Sim, mas vamos ouvir um pouco a Ângela, tem coisa para contar, depois a Padilha, aí depois você volta. A Maria de Lourdes levantou a mão. Vamos então ouvir a Maria de Lourdes primeiro. Tá bem o meu microfone? Tá. Eu estou tranquilo. Ai, que bom estar aqui com esse grupo de novo. Professor Gadotti, comecei com o senhor no primeiro curso da EAD, né? E apaixonei por tudo que foi seguindo. Foram aulas sensacionais, um pouco daquela revisão histórica, né? Mas vou voltar aqui à sua fala, porque dessa vez o senhor ficou com o tema do diálogo entre o professor, né, e o aluno, no diálogo, e a oposição ao mando e a subordinação ao que nós fomos formados para, né? Eu acho que a gente foi formado nessa linha. Eu tive a sorte de não ser formado nessa linha. A minha escola já tinha, em 69, um olhar de Paulo Freire, aqui em Belo Horizonte. Eu tinha escola de magistério, e eu conheci Paulo Freire assim, e fiz pré-primário, chamava-se Educação em Pré-Primário, com Paulo Freire, com as professoras do Instituto de Educação, em Paulo Freire. Então, a gente já entendeu desse diálogo. Mas o mando e a subordinação ainda está presente demais no planejamento das escolas, o professor ainda está no pedestal. Aquelas reuniões finais de final do ano eram um sofrimento. Na minha cabeça, a reprovação já era um negócio, uma instituição que já não existia mais na minha vida. Porque eu vi o aluno crescer na medida que ele amadurecia, né? E buscar significado para o que a gente fazia, eu dava português. Imagina aquela estrutura óssea da gramática. Eu quis quebrar, apanhei demais quando eu quis quebrar, passar para literatura, para ler livro, para achar o português nas pessoas que já estavam à frente da gente. Quem escreve um livro já está na frente da gente há muito tempo, né? Então, quebrar essa barreira, eu apanhei muito, fui mandado embora. Depois de 33 anos, alguém falou comigo assim, olha, sinto muito, mas sua presença já não faz sentido aqui na escola. Então, depois de 33 anos, escutar ia ser boa, né? Aí fui começar tudo de novo, eu contei na live passada. Mas, então, o mando e a subordinação ainda me incomodam muito. E só outra coisinha também que me incomoda demais, porque nós sabemos da trajetória, do esforço do Paulo Freire, da educação ser para todos, Anísio Teixeira, né? E oposição naquele momento da igreja, e a nossa escola chamava Dom Helder. Eu até sei desse mal que Dom Helder carregou de ter lutado um pouco, né? Nesse início, não é verdade? Nesse início, Dom Helder lutou pela Igreja Católica, nesse sentido de que a Igreja Católica tinha que abraçar. Mas a nossa escola, aqui em Belo Horizonte, e eu trabalhava na coordenação, era a única escola católica que trabalhava com pobre. Quando eu entrava na reunião com Loyola, Santo Agostinho, essas escolas, eu não tinha aqueles problemas que eles ofereciam, da disciplina, do problema, mas também eu não tinha nada para falar com eles, porque a gente não dialogava a realidade. A nossa realidade não é verdade. Eles lidavam com o rico mais rico e a gente com o pobre mais pobre, né? Mesmo sendo uma escola particular. Isso a escola, esses padres, ou esse padre que fundou a escola, carregou essa turma, achou um caminho de ajudar. Mas voltando aqui, minha preocupação do mando e desmando, e a outra preocupação é escola particular versus a escola pública. O abismo é muito grande. Como dialogar? Como dialogar? Essa é a minha pergunta, sabe? Com esse vazio, com esse buraco que ficou. E o senhor falou sempre no nosso curso dessa distância entre os que possuíam o direito de estudar, de progredir, e esses que ficam à margem, né? Então, eu não sei se eu fiz uma questão, ou se eu levantei mais polêmica, mas eu estou aposentada com esse universo ainda. Vou fazer igual o Darcy Ribeiro. Levantei um monte de problema, não consegui nenhuma solução. Prazer estar aí, viu, professor? Tá Professores, né? Adília cantor, Jean, que me socorre. Ângela, que eu tenho uma admiração imensa por você, viu, Ângela? Alguém quer comentar? Ângela, quer comentar? Microfone.
o Lucivaldo fala da Elza, né? E aí eu não sei se o Lucivaldo conhece a pesquisadora Nima Spigolon. Ela pesquisa sobre o papel da Elza, a Elza como educadora, a influência da Elza na escolha do Paulo Freire em relação à educação. Eu até pedi para o Plínio, não sei se o Plínio consegue projetar a celebração aí, ó, lançamento do centenário de Paulo Freire, 105 anos, Elza Freire. A professora Nima é pesquisadora, né, da Elza. Ela publicou o livro Pedagogia da Convivência, e elas estão, ela, a Camila Coimbra, um grupo da Unicamp, estão fazendo essa grande celebração do centenário de Paulo Freire e dos 105 anos. O Lucivaldo está dizendo que conhece, que bom. Os 105 anos da Elza, né? Então, é muito, muito bem destacado por você, viu? A importância realmente, os filhos, o Lute Gardes, que trabalha conosco no Instituto Paulo Freire, ele sempre comenta, né, do papel tão relevante da mãe, né, da Elza, na própria formação do Paulo Freire como educador. Então, é muito importante essa sua lembrança, esse seu destaque, né, que pouco se fala, é verdade, né, do papel da Elza. E a Nima Spigolon é pioneira aí nessa colocar luz sobre essa contribuição da Elza Freire como educadora, olhá-la também como educadora, né? Foi diretora de escola, foi professora. Eles criaram esse selo aí, Centenário Paulo Freire, 105 anos Elza Freire. Eu acho muito importante, é uma oportunidade para a gente aqui divulgar também, para as pessoas conhecerem. A outra coisa que eu queria comentar é que no sábado, dia 18 de setembro, em celebração do centenário, foi aberta a ocupação Paulo Freire no Instituto Itaú Cultural. E está um trabalho belíssimo. Quero fazer aqui um convite a vocês, né? O Instituto Paulo Freire foi parceiro nesse trabalho da ocupação Paulo Freire. Muito material que está no acervo de Paulo Freire foi para a ocupação Paulo Freire, para as pessoas conhecerem. O projetor que foi utilizado na década de 60 no processo de alfabetização em Angicos, está lá na ocupação, documentos. A ocupação permite assim uma viagem na vida e obra de Paulo Freire. Esteticamente está muito bonito e traz conteúdos bastante relevantes, né? Então, dentre tantas ações que estão acontecendo, nós convidamos vocês aí também. Vai até dia 5 de dezembro. Vocês podem fazer uma visita virtual, mas também tem a ocupação lá na Avenida Paulista 149. Quem tiver a oportunidade, eu recomendo, que está muito bonito o trabalho, muito bonito mesmo. E nós, no Instituto Paulo Freire, criamos um app, um aplicativo da comunidade freiriana, tanto centenário, que eu falo 105 anos do Instituto Paulo Freire, eu ia falar. Nesses 30 anos do Instituto Paulo Freire, desde que a biblioteca, o acervo de Paulo Freire foi para o Instituto, já passaram pelo centro de referência mais de 5.400 pessoas vindas de diferentes lugares, mais de 45 países, e a gente vem anotando, registrando essas presenças. Só que nós decidimos fazer um app para mapear essa comunidade freiriana e ela ficar pública, de instituições, centros de pesquisa, de formação, que levam o nome de Paulo Freire, grupos, coletivos. Quem quiser se inscrever na comunidade, aí um fica conhecendo o trabalho do outro, e isso cria, né, condições para troca, compartilhar experiências, compartilhar reflexões, saber dos pesquisadores que estão referenciados no pensamento de Paulo Freire. Então, é uma outra... Não sei se o Plínio tem condições de divulgar aí, projetar aí no chat o link do nosso app,
né, ou a imagem do nosso app, do mapeamento da comunidade freiriana, se puder. Então, queria fazer esses destaques dentre as muitas atividades que vêm sendo desenvolvidas nesse contexto do centenário. Para encerrar, uma da qual o professor Moacir Gadotti participou no sábado, dia 18 de... aí está a imagem do mapeamento da comunidade freiriana, o app. Por enquanto, ele só está acessível no Android, né? No iOS ainda não tem. Mas já é uma forma de as pessoas irem conhecendo e se cadastrando e divulgando essa comunidade. Mas, voltando à atividade de sábado, o professor Moacir Gadotti participou pelo SESC São Paulo de uma atividade com Abel Santos, o Cristiano Burlan, para comentar sobre um excelente documentário produzido pelo cineasta Cristiano Burlan, apoiado pelo SESC e pela Embaixada da Suíça, que são 5 vídeos sobre a vida e obra de Paulo Freire. Ele se chama Paulo Freire, um Homem do Mundo. Quem não teve a oportunidade de ver, a gente recomenda, tá? Um material atualíssimo e muito bonito para a formação com educandos, para atividades culturais, tá? Uma produção muito preciosa. A gente recomenda também, se vocês não tiveram a oportunidade de ver, que vejam, que está muito bonito o trabalho. Muito bom, Ângela. Padilha quer dar uma palavrinha? Mais alguém? Pode levantar a mão aí. Eu posso destacar, só para completar a informação, né? Realmente o trabalho da Nima é muito interessante, e ela fala que a Elza foi uma grande sistematizadora também de temas geradores do Paulo Freire, né? Então, realmente, como o Gadotti afirmou, ela caminhava junto, e isso destaca o papel da mulher, né? Que tem que caminhar junto, que não fica para trás, nem fica para frente, é um caminhar juntos, né? E hoje, nesse contexto que vivemos, a afirmação dos direitos das mulheres é muito presente e necessário também, como a afirmação de todas as culturas, né? Porque Paulo Freire falava, por exemplo, que a gente se educa a partir das relações humanas, das culturas. E eu estou muito preocupado, gente, em não fazermos mais do mesmo. E é isso que o Gadotti traz nessa jornada. Ou seja, não adianta a gente ficar aqui discutindo Paulo Freire, falando bonito de Paulo Freire, uma série de homenagens, se na hora da educação, na prática lá, né, como lembra a nossa amiga que falou agora, qual é o nome dela? Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes, né? O Solange, Maria de Lourdes. Ela fala assim, está muito ruim, está difícil, né? Está mesmo. A escola brasileira, e escola de todos os tempos, sempre teve problemas, né? A escola é fundamental na sociedade, como afirma Gadotti, mas a escola brasileira é colonialista, ela é tradicional, conservadora, no pior sentido da palavra. E Paulo Freire, quando nos pergunta, entrou na escola pública? Não entrou ainda não, entrou por algumas pessoas como nós, como você, que foi educada na professora, que por acaso estudou Paulo Freire. Então, hoje, felizmente, com o centenário, eu acho que se expandiu muito, né, Gadotti? A obra de Paulo Freire no Brasil, no mundo, na América Latina, está muito bonito esse movimento. Tomara que não pare, né, e que cada professora se desafie na prática cotidiana a realmente colocar, né, no dia a dia da sua atividade docente e relacional com a comunidade, com os alunos, com os colegas professores, não só com o aluno, né? Porque na escola, hoje em dia, você dialoga com todo mundo. A gente fala em ação participativa, tem que ser com todo mundo. Então, ensinar e aprender não é com o aluno só, é com a mãe, com o pai, com o familiar, é com a gestão democrática que a gente faz, é com uma imersão cultural na comunidade que vivemos. Então, se o professor continuar, por exemplo, indo para a escola, dar sua aula e vai embora, todo dia fazendo isso, não vai mudar. A escola vai continuar com os mesmos valores, não vai aprender a respeitar, valorizar e conviver com a diferença, com a diversidade. É isso que nós precisamos, é isso que o Paulo Freire sempre defendeu. E aprender, né, e ensinar com sentido, né? Para mim é isso, né? Realmente sentido na vida, saber para onde vamos, né? E que signifique muito, muito para as pessoas que estão estudando. Então, a jornada do Gadotti merece ser vista, revista, estudada, né, Gadotti? E não só assistir uma vez o vídeo e tá bom. Não é assim, vamos mudar o mundo também. A gente quer que a gente estude aqui na área freiriana
profundamente. Vamos estudar, vamos ler, vamos reler, produzir conhecimento. A gente gosta muito que vocês escrevam na plataforma, né? Quando nos elogiam, quando elogiam o Gadotti, o Brandão, Padilha, Anjo e outros, mas não só. A gente gosta muito quando vocês colocam lá a sua reflexão, né, a partir da prática e reinventam a história. Obrigado. Muito bom, Padilha. A Nicole levanta a mãozinha aqui. Vamos ver a Nicole. Boa noite, Nicole. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, eu quero parabenizar todas as pessoas que fizeram parte dessa jornada, não que organizaram, mas também todas as pessoas que participaram, principalmente o professor Moacir Gadotti por cada palavra. Eu acredito que a segunda aula foi a que mais me tocou, que mais me chamou a atenção, principalmente quando eu dito assim, ó, sentido é a luz dos sonhos. Isso me fez pensar o que eu estou fazendo na educação, qual é o meu sonho na educação, por que eu me tornei professora. E como na jornada passada eu escrevi uma poesia, dessa jornada também não podia ser diferente. Então eu peço licença para ela para vocês e espero que vocês gostem. Freire é o sentido de sonhar. Freire é o sentido de sonhar, o sonho da leitura do mundo de fora, de dentro e de se tornar. Ser aquele que transforma com novos conhecimentos, com motivação de ensinar, com motivação de aprender. Aprender para conhecer melhor quem sou, aprender para conhecer o mundo, as habilidades, os contextos e desenvolver os sonhos. Construir sonhos com sentidos é saber que mesmo tendo medo da escuridão, ainda existe uma luz no fim do túnel para guiar. Sempre perguntando qual é o melhor caminho a seguir. A resposta, sem dúvida, Freire. Freire vive na boniteza de ser, vive na esperança de transformar, vive na alegria de ensinar, vive no processo de aprender, vive na igualdade. Vive na justiça dos injustiçados, vive nos livros e nas almas livres de quem lê. Está tão vivo que tentam oprimi-lo todos os dias, em um país governado por quem não sabe amar. Paulo Freire é o sentido do sorriso de uma criança, ele é a própria esperança. Paulo Freire é o sentido de aprender e ensinar. Muito obrigada. Lindo, Nicole, parabéns. Olha, você conseguiu pegar mesmo a essência das coisas, viu? Parabéns. Continue escrevendo e publicando, tá? Como recomendou Padilha. Você vai ter sempre a gente como público. Muito linda. Olha, a Nicole, no Instagram, ela coloca assim, futura professora. Ela se identifica como futura professora. Nicole, você já é professora, Nicole. Você está ensinando a gente, você, com esse seu engajamento, com esse seu compromisso, com essa sua amorosidade, com a poesia que existe dentro de você, com o carinho que você tem pelo seu mestre, professor Newton, e contribui com essa sua formação, né? E que agora a gente tem a oportunidade de conhecer essa educadora, e esse educador educando, que contribui para formar esse ser humano lindo que você é. Então, assim, futura educadora, mas já é educadora também, porque você nos ensina muito a cada encontro. Muito obrigada, viu, por você. Ai, obrigada por tudo. Principalmente pelo carinho de vocês. A primeira vez que eu participei da jornada, eu fiquei com vergonha de ligar a câmera, de falar, aí o professor me mandou uma mensagem, liga a tua câmera. E eu fiquei, e agora? Será que eu ligo? O que eles vão falar? Será que eles vão gostar? Será que eu vou fazer? E eu me sinto nervosa. E agora eu não me sinto mais nervosa, parece que eu me sinto em casa, porque vocês me acolheram, eu me senti acolhida, eu me sinto em casa agora. E eu tô amando me descobrir freiriana. Muito obrigada. Que linda. Linda mesmo. Que delícia. Nilton, Bruno, Tomelin, por favor. Olá, boa noite a todos e todas, boa noite ao professor Gadotti, Padilha, Ângela, a Jana, o Plínio, Nicole, todos os que estão aqui. Eu não consigo ser visto porque caiu energia aqui, eu estou falando do celular, então eu estou no escuro agora. Mas aqui em Benedito Novo, perto de Rio Belo, né, as coisas são assim mesmo. Desde a minha época. O Gadotti falar da falta de energia e aconteceu aqui. E como neto de rodeense, né, não do 32, mas do 12, né, é muito bom. Oi?
Fica do lado, né? É, pertinho, pertinho. É muito bom a gente ver e ouvir, né, Paulo Freire pelas vozes de tantas pessoas, né, se renovando, né? A Nicole, ela é um presente na minha vida também, e eu acho que vai ser na vida de muitas crianças, muitas pessoas que no futuro, né, a terão como professora, né, como poeta, como, enfim, como ser humano. Eu acho que isso, sem dúvida, é muito significativo, e são os primeiros 100 anos de Paulo Freire, né? Isso que eterniza Freire, né? Que faz ele acontecer para sempre, a gente pode dizer, né? Ouvindo as aulas do professor Gadotti, eu que pesquiso a formação docente agora na minha caminhada pelo doutorado, me chamou muito a atenção, né? Obviamente, explorar esse tema da docência. E uma questão que a gente sempre discute nos nossos encontros é os limites ou os não limites do protagonismo do docente, do discente e do docente, né? O que cada um pode e deve fazer pelo outro. Então, ouvir as aulas do Gadotti me fez refletir muito a respeito disso, né? O que é esse protagonismo, qual é o sentido desse protagonismo, o que significa sentido, né? Que foi uma discussão muito interessante, muito profunda, o significado disso, né? Que é uma coisa, né, que também se debate bastante. Então, não é exatamente uma pergunta, mas é uma consideração que eu queria fazer, e, enfim, se for possível também aprofundar em outros momentos, ou agora mesmo, né? O que é esse protagonismo, em que momento docentes e discentes, né, como personagens livres e autônomos, dialogam entre si, não só na mesma pessoa, mas no contexto, né, em que a gente está fazendo educação. Porque muita gente confunde essas críticas vazias que fazem a Freire, né, que eu ouvi muito ontem, anteontem, de que Freire não tem rigor, de que Freire não tem qualquer tipo de discernimento em relação ao que um ou outro podem fazer. Isso é um sinal claro de quem não conhece e nunca leu, nunca estudou Freire, né? E eu penso que discutir o protagonismo é muito importante, muito relevante também, até para que a gente imponha, né, esse respeito, como freirianos que somos, né, e defensores daquilo que Freire nos deixou de mais precioso. E eu fico muito feliz, muito grato por participar de mais uma jornada, de mais uma caminhada, ouvir coisas tão preciosas para a vida, né? Um abraço a todos vocês, obrigado pela oportunidade, e que sejamos muito felizes, mesmo diante de tantas dificuldades. Eu acho que a resistência nos faz felizes nesse momento. Obrigado. Obrigada, Newton. Sempre muito bom ter você aqui com a gente, viu, querido? Olha só, se não tiver mais alguém para falar, eu acho que não aqui, a gente vai encaminhando para o final, né? Já estamos aqui 1 horinha de live. Eu quero, antes de pedir, então, boa noite da Ângela, do Padilha, do Gadotti, só deixar aqui, Gadotti, 2 perguntas, e aí você, na sua fala final, nas suas considerações, você já podia emendar, tá bom? A primeira que chegou aqui para mim é a seguinte: por que Paulo Freire, no conceito de docência, associa ensino-aprendizagem com a pesquisa? E a segunda é minha mesmo. Qual o papel da comunicação na docência? Tá bom? Deixa uma pergunta sua. Então, a gente deixa, assim, para a sua consideração final, e a gente quer que você finalize para a gente. Antes, então, eu já quero pedir boa noite da Ângela, do Padilha, e aí você fecha com isso. Pode ser assim? Pode ser. Então, vamos lá. Ângela. Será que a Ângela caiu? Não, é o som. É que eu estou sempre colocando no mudo para não atrapalhar por algum ruído, então eu esqueço de tirar. Mais uma vez, obrigada pela presença de cada um, obrigada pela confiança no trabalho do Instituto Paulo Freire, pelo apoio ao trabalho do Instituto. É muito bom encontrar cada um de vocês, agradeço a presença de todos, e é o primeiro dia dos 100 anos de Paulo Freire,
e vamos celebrar muito juntos, muitos momentos juntos. Esperamos que vocês venham conosco nesse movimento de reflexão, ação, reflexão, e a gente fortalecer essa educação emancipadora, humanizadora, que é tão necessária e urgente para a gente construir, resgatar esse país na perspectiva democrática, dos direitos humanos, da justiça social. Muito obrigada pela presença de cada um. Obrigada. Padilha. Bem, duas questões. Eu quero agradecer a Nicole, né? A Nicole acabou me mandando uma mensagem no particular no domingo agora, pedindo desculpas por mandar mensagem no domingo, agradecendo nossa atenção a ela. Então, Nicole, para nós é um prazer imenso. Você viu a afeição da Ângela, do Gadot, da Janaína, quando você lia o seu poema, né? É muito bom contarmos com os poemas na nossa ação pedagógica, nossa vida mesmo, né? O Brandão é um grande exemplo disso. Paulo Freire também escreveu alguns poucos poemas. Então, é fundamental que a arte realmente mobilize a nossa vida e nosso trabalho. E também um abraço grande para o nosso querido Newton Bruno, né? Que sempre, desde sempre, aí, foi nosso cursista. Como eu falo atualmente, né? Quem já fez mais de 6 cursos já pode ser nosso professor, né? Então, além disso, eu queria dizer assim, que a imagem do Newton agora no escuro aqui, que eu ficava, cadê o Newton, né? Eu consegui mostrar uma luzinha no fundo, me lembrou, sabe o quê, gente? Nairobi, Ângela, né? Teve um momento no Fórum Social Mundial, acho que foi, se não me engano, Foi em Nairobi. 2005, acho, né? 2007. 2007. Teve um momento, gente, no estádio, onde a gente estava se encontrando, estava o Gadot, o Boaventura Souza Santos, a nossa equipe inteira lá, tinha muita gente querida lá participando da mesa, e o estádio não tinha luz. E aí foi acabou a energia no meio do fórum lá. Acabou a energia, né? E ficamos assim, embaixo do estádio, né? O espaço que a gente ocupou, tinha umas escadarias, a gente sentou lá e aí, não sei se foi o Gadot que lembrou na hora, assim, olha, isso me fez lembrar quando Paulo Freire alfabetizava as pessoas à luz de vela, né? Então, no claro ou no escuro, meu amigo, estamos juntos, fazendo educação, e vamos sempre buscar o melhor de cada um de nós. Essa é a nossa perspectiva freiriana, sabe? De realmente sermos humildes, porque a vida é assim, né? Todos são importantes nesse processo, e é isso. Cada pessoa, Nicole, tem a sua importância para nós aqui e para o mundo. Então, não deixem de colocar sua poesia. E, Newton, manda para nós foto do filhão aí, que nasceu no contexto de um dos nossos cursos. Primeiro que você fez, né? Um abraço, gente. Legal, obrigada, Padilha. Plínio, Bernardo, também boa noite de vocês, para a gente terminar no Gadot. Só agradecer a todo mundo que está aqui presente, né? Agradecer a confiança no nosso trabalho, como a professora Ângela, todos já falaram, né? A gente faz aqui tudo com muito carinho, muita satisfação, e quando tem esses encontros que a gente consegue ver os rostos de todo mundo, a gente vê, né, os olhos brilhando, a gente vê tudo muito bonito. Então, é muito legal a gente estar aqui com vocês. Um grande beijo para todo mundo. Bernardo. Oi, gente. Obrigado também pela participação. E boa noite a todos. Então, vamos lá, Gadot, para você encerrar com as questões que eu deixei para você. Obrigado, estou aqui. Eu quero também comentar um pouco, desculpe tomar um pouquinho de tempo. Maria de Lourdes, você me fez lembrar muito de Dom Helder, que conheci várias vezes. A primeira vez foi aqui no Brasil, na década de 60, quando eu era assessor lá, assistente de comunicação, né, e imprensa da CRB, e nas reuniões nas reuniões da CNBB eu tinha que cobrir, eu ia lá anotava e conversava. Eu lembro de conversar muito com Dom Helder na hora do almoço, né, lá, que ele disse, só tem hora do almoço aí, porque eu tenho trabalho o dia todo. Então, tudo bem, atendeu com muito carinho na época em que ele era muito perseguido,
na década de 60, eu fui aqui no Itaici, perto de Campinas, aí, não sei, Vinhedo, aquela região aí, que eu encontrei. Tinha um convento lá onde faziam as reuniões. E lembro, inclusive, de um professor, lá era um local de jesuítas, e tinha o padre Henrique de Lima Vaz, que era de BH, que ele fez um abaixo-assinado, e até eu assinei, e assim, as pessoas que assinaram aquilo foram perseguidas depois. Na época foi 65, 66, né? E lembro, assim, depois encontrei em Genebra o Dom Helder, e eu nunca esqueço uma coisa que para mim marcou muito. O Dom Helder, ele criticou muito o capitalismo americano, e ele falava sempre por metáforas. Eu lembro que ele chegou a dizer o seguinte: os americanos entraram na Alemanha depois de derrubar Hitler, mas o nazismo estava muito presente, e o nazismo é um cão raivoso. E na hora dos americanos saírem de lá, aquele cão raivoso mordeu o calcanhar dos americanos, e estão fazendo isso hoje, esse capitalismo selvagem. Falo isso. Foi uma expressão que ele usava muitas expressões poéticas, né? Então me lembrou um pouco isso. Newton, também você só para comentar, você fala a questão do protagonismo, eu acho roubaram a autoria do professor, porque agora o professor deixou de ser problematizador para ser um facilitador. Aquilo que a máquina pode fazer, facilitar a vida das pessoas, e nós estamos vendo através de máquinas aqui, isso é o papel do facilitador. O professor não é um facilitador, é um problematizador, mas para ser problematizador, ele precisa ser autor. E a autoria foi tirada a hegemonia do processo pedagógico por parte do docente. Precisa recuperar, resgatar o papel de sujeito do professor e de sujeito do aluno. Isso eu deixei um pouco claro, mas faltaria aprofundar essa ideia. Espero que você aprofunde, Newton, escreva sobre isso. Tem mais a questão essa questão que da comunicação, né, que a Sorina coloca, e essa outra, que é sobre... Eu achei interessante isso, porque ninguém me tinha perguntado, mas o Paulo Freire, quando define docência, ele diz que o ensinar, o aprender e o pesquisar são indicotomizáveis, né? Indicotomizáveis. Então, a questão, precisa também aprofundar isso, acho que, se vocês puderem, aprofundem isso, mas a pesquisa, não há ensino e aprendizagem sem pesquisa, sem escuta, sem procura. Ele complementa isso com outras palavras, evidentemente, e eu acho, mas ele destaca isso, a pesquisa, porque a pesquisa é a parte essencial do método dele. Lá atrás, em Angicos, ele colocava a investigação temática para os temas geradores, é a pesquisa, só que ele chama de investigação, em vez de pesquisa. E aqui, no último livro dele, ele fala de pesquisa. Quanto à comunicação, Janina, isso, para mim, eu acho que te inspira, inclusive, por causa do Ismar, aí, que você leu aí O Sonho do Menino, de 10 anos, que queria ser Paulo Freire, que foi Paulo Freire, e a questão da educomunicação, que você trabalha tanto, né? Eu quero que você tome tempo para escrever e fazer eu quero que você dê um curso ou uma jornada sobre Paulo Freire e a comunicação e a educomunicação. Você tem muita produção sobre isso, é só sistematizar. Eu sei que você está enlouquecido agora, mas depois vai melhorar um tempo aí, agora, depois dessa loucura toda, sobretudo essa última semana, que estou exaurido. Eu estou exaurido. Mas eu quero voltar atrás. Antes de 60. Depois de 60, desculpa, porque foi em 75 que eu publiquei meu primeiro livro, não estava no Brasil, não é? E publiquei meu primeiro livro lá, inclusive, que foi minha tese de doutorado em francês, que de 77,
e depois, no Brasil, em 79, 2 anos depois, consegui traduzir, porque eu não escrevi, claro, o doutorado em português. Tinha que escrever e defender em francês, lá em Genebra. Bom, é o seguinte, meu primeiro livro chama-se Comunicação Docente, Janaína. Comunicação Docente. E eu preciso reler. Meu primeiro livro foi prefaciado por um dos maiores pedagogos do século XX, que foi Georges Gusdorff. Eu trabalhei um livro dele chamado Professores para Quê? E fiz a tradução do francês para o português do livro La Parole, né? Ainda antes de sair para Genebra, né? E a palavra. Em Portugal foi traduzido com o título A Fala. La Parole também, em francês, pode ser a fala. Mas tudo se justifica para traduzir como a palavra. Vocês encontram o livro, eu acho, facilmente. O meu livro Comunicação Docente deve estar no meu acervo, com certeza, né? E tenho artigos também sobre o meu livro. E você sabe que você me lembrou, Janaína, a importância... Eu não citei nem nas minhas falas, né? Porque não trabalhei muito a questão da comunicação docente, que era o primeiro livro. Então, eu acho que numa futura revisão desse texto que eu mandei para vocês, Ensinar e Aprender com Sentido por uma Pedagogia da Docência, eu vou ter que acrescentar e rever. A sua pergunta, a sua questão, para mim, é fantástica, Janaína, porque você me obriga agora a pesquisar de novo o meu primeiro livro, A Comunicação Docente, porque eu acho lá estava a docência, sem a docência, a palavra, o neologismo de Paulo Freire. Mas era exatamente sobre essa comunicação entre professor e aluno que eu estava discutindo lá atrás. É interessante como a gente se encontra, né? Depois de tantos anos, de 75 para cá, nem sei quantos anos se passaram, né? Desse primeiro livro, que é, na verdade, o título da minha tese de mestrado, que eu defendi em 73, e 2 dias depois de defender, eu viajei para Genebra, né? Que chamava-se Comunicação Docente, também. Então, viver é sonhar, eu acho que eu estou sonhando com aqueles dias bonitos da defesa da minha tese de mestrado, aqui na PUC de São Paulo, o professor Severino, o professor Dermeval Saviani participaram, o professor Newton Aquiles von Zuben, foi um momento, para mim, fantástico da minha defesa, e você me lembrou tudo isso. Me lembrou, e agora eu tenho a obrigação de reler isso. Obrigado pela paciência. Boa noite a todos e a todas. Obrigada, Gadotti, Ângela, Padilha, Plínio, Bernardo e todos e todas que estão aqui com a gente. A gente termina, então, agora com... tem uma criança aqui, tá, Solange? Oi! Vamos terminar com música, com poesia, pode ser? Boa noite, meu amor! Um beijo! Vamos lá, Plínio, terminar com poesia, com música, homenagem a Paulo Freire. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Eu vou contar a história de um ser conectivo. Em 19 de setembro, nasceu alguém criativo, que lutou a vida inteira, foi sempre prospectivo. O seu nome é Paulo Freire, sua vida tem memória, persistência na luta, clareza na trajetória. Para ele esse cordel é nossa dedicatória. Na cultura popular, aprendeu a ler o mundo. Sua obra promoveu o mergulho mais profundo. Ensinar e aprender é um trabalho fecundo. A sua pedagogia, cheia de amorosidade, é um ato de coragem e de politicidade. Não se faz educação sem paixão e sem verdade.
Com o golpe militar, esteve preso e exilado por querer a educação de um povo explorado e por buscar justiça num país tão maltratado. Seu Brasil nunca esqueceu, fez projetos, resistiu, escreveu livros e versos que o mundo aplaudiu e foi na educação onde mais contribuiu. Num belo dia de sol, para a tristeza interromper, ao Brasil pôde voltar, seu país reaprender. Paulo Freire declarou, foi um lindo alvorecer. Nosso povo bem merece aprender e ensinar, consciência e educação, libertar e emancipar, homenagear a Freire é educar para transformar. Seu legado nos ensina que cabe a todos nós aprender com a própria história, não calar a nossa voz. É assim que reinventamos Paulo Freire em todos nós. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Sem microfone, Padilha. Sem microfone. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau. Tchau. Valeu, bebê. Tchau, tchau. Oi. Oi. Beijo pra vocês.